Jesus vem em breve, amém? Semana passada, o pastor Sérgio ministrou para a gente. Ele falou sobre, quem sabe, ou e se Jesus voltar no final desse mês. E isso é uma boa ideia para a gente pensar, né? Isso é algo que faz a gente pensar, não é verdade? Então, e se Jesus voltasse no final do mês, né? O que será que vai acontecer, né? E a gente começa a ler a Bíblia no final dos tempos, o que acontece, né? No domingo passado foi falado várias coisas, né? E hoje a gente quer continuar, né, falando sobre isso, que Jesus vem em breve. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, enquanto eu estou ajustando uma coisinha aqui. Nesse capítulo, né, eu queria ler a partir do versículo 1, então, diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Por isso que a gente diz: e se vier no final do mês? Porque a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Amém? O pastor está acendendo vela no culto, cara. Não tinha candeia, eu peguei isso aqui mesmo. Porque o importante é vocês verem. 5 delas eram nécias ou insensatas, 5 delas eram prudentes. Mas todas elas estão com as suas candeias acesas, assim como nós. Todos nós, né, que entregamos as nossas vidas para Jesus. Se você entregou a sua vida para Jesus, você está com a sua candeia acesa. Então há uma chama, há uma luz na sua vida. E essa luz é proveniente do Espírito Santo que está dentro de você. O próprio Deus que está dentro de você faz essa luz brilhar para que todos vejam. Então na escuridão, se vocês puderem apagar as luzes, eu não sei se isso aqui ilumina muito, mas apaga a luz para mim. Então na escuridão, as nossas luzes, elas brilham. Então pode ser até que elas não tenham muita força. Pode apagar aqui também, depois vocês acendem. Tá? Pode até ser que elas não tenham muita força, mas elas brilham, você consegue ver. Elas estão em evidência. Né? Você, querido, e eu, nós estamos em evidência nesse mundo. Né? Nós estamos com as nossas luzes acesas.
como nós lemos nessa parábola, o problema é, por quanto tempo essas luzes vão ficar acesas? Isso depende do que tem dentro de nós, depende do Espírito Santo que está dentro de nós. Eu podia parar por aqui, já falar, chamar o apelo e pronto. Mas vamos explicar mais um pouquinho. Faz favor, acende aqui, está ótimo. Então, vamos contar essa história direito. O que está acontecendo nessa história? Por que Jesus está contando essa história? Porque em algum momento, no capítulo 24, eu nem sei se eu tenho isso aqui, deixa eu ver se eu pus. No capítulo 24, deixa eu ver. Isso, 24, versículo 3, né? Os discípulos chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então os discípulos, eles fizeram essa pergunta para Jesus, e aí Jesus começou a falar tudo aquilo que o pastor Sérgio falou na semana passada. Vai acontecer isso, aquilo, terremotos, pragas, etc, etc, e ficou falando, e falou. Aí chegou no capítulo 25, você tem noção, né, que quando Jesus estava contando a história, não mudava de capítulo, né? Coisas que fizemos depois, né? Ele só estava contando, né? Mas é que ele falou muito, então por isso que mudou de capítulo, né? Então ele falou tal, e aí ele continua aqui dizendo o que vai acontecer no final dos tempos. Então, no capítulo 24, eu não vou voltar, né, mas ele fala que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Né? Então os mortos ressuscitarão e nós vamos nos encontrar com o Senhor. Se você estiver vivo, você vai se encontrar com o Senhor nos céus, você vai receber um corpo glorificado, é uma maravilha, né? Mas vai acontecer um casamento, as bodas do Cordeiro, né? E aqui ele está relatando o que aconteceu logo depois do casamento, ou concomitantemente com o casamento, que é, como é que se diz hoje, que é a festa de casamento, basicamente, né? Então, o que está acontecendo aqui é o banquete nupcial. Quer dizer, houve um casamento e está acontecendo ali um banquete, né? Muitos foram convidados para essa festa, e tinha algumas damas de honra, que são essas virgens que estavam ali, né? Eu sei que tem gente que é mulher e gente que é homem aqui, né? E a gente fala damas de honra, mas tem os damos de honra também. Os pajens, né? Mas é você, ok? Nós somos essas pessoas, os convidados de honra desse banquete. E Jesus começa a falar sobre esses convidados, que somos nós. E Jesus, ele é muito didático. Jesus ele é muito bom professor, e ele começa a explicar didaticamente o que vai acontecer através de uma parábola. Vocês sabem que quando a gente dá aula, a gente sempre procura um conhecimento anterior do aluno para poder colocar uma matéria nova. A gente não consegue ensinar uma matéria nova sem ele ter conhecimento nenhum daquilo, a coisa não sai do nada. Então a gente pega alguma coisa que ele já conhece e começa a construir em cima. Isso é didática. E Jesus fez isso. Ele falou de um casamento que os judeus conheciam e começou a dizer, vai ser assim, quando vocês nunca viram, mas vai ser parecido com isso. É isso que vai acontecer. Então, por isso que eu digo que Jesus está sendo aqui didático. Ele começa a explicar a parábola, né? Então ele fala da festa e ele começa a dizer que tem dois tipos de pessoas, dois tipos de convidados: os insensatos e os prudentes, as insensatas e as prudentes. Uma pessoa insensata, eu fiz você ler aí na sua Bíblia, porque tem Bíblias diferentes versões, e algumas Bíblias está escrito assim, virgens loucas, não é? Sim ou não? Tem virgem loucas. Insensato quer dizer louco. Tá? Insensato, um dos sinônimos de insensato é louco. É aquele que não está nem aí para nada. Ele é uma pessoa que corre riscos desnecessariamente.
Essas são as virgens insensatas. E tem as virgens prudentes. As virgens prudentes são aquelas que elas estão... eu fui procurar no dicionário, né, o que significa prudente. E o dicionário, ele prega umas peças na gente. Foi o Aurélio, que não é qualquer dicionário. Ele fala assim, prudente. O que é prudente? É o ato de ser prudente. Tipo, mas depois ele fala, precavido, sensato, ponderado. Uma pessoa sensata, que tem senso. Uma pessoa ponderada. Essa é uma pessoa prudente. Ok? Então, ela não é imprudente. Né? A gente fala assim, que acidente de trânsito não é acidente, porque acidente é uma coisa que acontece sem a gente, né, imaginar que pudesse acontecer. Mas acidente de trânsito acontece por causa de muitos de imprudência. Porque a pessoa correu risco desnecessariamente. Né? Então, aqui nós estamos falando de dois tipos de convidados, os insensatos e os prudentes. Então, lembra que o insensato é louco, corre risco desnecessário. Né? E depois Jesus fala do número 5. Ele fala 5 são prudentes, 5 são insensatas. 5 são prudentes, 5 são insensatas. O número 5 aqui, ele diz respeito à responsabilidade, a compromisso. Então, ele está falando de pessoas que têm responsabilidade com o reino de Deus, que têm responsabilidade com a igreja, têm responsabilidade com os seus irmãos, pessoas que têm compromisso com os seus irmãos, com a igreja, com o noivo. Você acha que as virgens que esqueceram de carregar o azeite, e aquilo foi se apagando, elas tinham compromisso com o noivo? Elas achavam que tinham, mas na verdade, lá dentro, elas não tinham compromisso com o noivo, porque se elas tivessem, elas seriam prudentes. Então, aqui, Jesus, então, ele começa a colocar vários detalhes que descrevem esses dois tipos de convidados e essas dois tipos de pessoas que vão existir no final dos tempos, as prudentes e as insensatas. Ok? Você já deve estar pensando sobre a sua vida aí. Eu pensei muito sobre a minha vida. Né? E depois ele fala sobre o óleo de reserva. Ele fala, então as insensatas, elas não tinham óleo reserva. E as prudentes tinham óleo reserva. Didático. Ele está explicando cada coisinha. E eu queria que você... não precisa abrir sua Bíblia que está aqui. Em Eclesiastes 9:8 diz assim, esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Esteja sempre ungido. Em todo tempo, sejam alvas suas vestes. Em todo tempo, sejam alvas tuas vestes. Tinha uma música que era mais ou menos assim, ela falava, em todo tempo, sejam alvas tuas vestes. Em todo tempo, sempre esteja vestido com roupas de festa. Então, se você está se preparando para um casamento, né, e você fala assim, não, mas a noiva sempre atrasa, o noivo sempre atrasa, eu não vou, né, me preparar com antecedência, eu vou resolver comprar minha roupa uma semana antes, ou no dia anterior, né? Não vai rolar, você sabe disso, né? Você que já foi em casamento, você sabe que não adianta, você está precisando comprar uma roupa, não adianta você comprar antes, né? Por quê? Porque você não vai ter essa roupa antes. E aqui está falando, esteja sempre vestido com roupas de festa, ou seja, esteja sempre preparado para entrar no banquete. Esteja sempre preparado, né, com óleo, o óleo da alegria, a unção do Senhor na sua vida. Isso diz em Eclesiastes, não é nem no Novo Testamento, estou falando no Velho Testamento. Mas esse é o óleo de reserva. É isso que é se preocupar com o óleo de reserva, né? E eu queria falar um pouquinho mais sobre esse óleo de reserva, porque aí Jesus ele descreve todo mundo que está, né, tudo que está ali na história dele, e ele começa a falar que uns entraram, outros não, mas o que tem valor, né, nisso tudo? É justamente o óleo. Qual que é a chave de tudo isso? Ter ou não óleo. Se eu tenho, eu entro. Se eu não tenho, eu não entro. É muito lógico. Dá para fazer, né, um programinho, um aplicativo com isso. Né? Tem, entra, não tem, não entra. Né? É muito lógico, entendeu? Então,
E é muito assim, mas apesar de ser lógico, não são coisas que a gente faz no dia a dia. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei, para dar o exemplo para vocês, né, a parábola da parábola, que a gente às vezes corre riscos desnecessários. Então eu vou contar da minha vida, vou me expor aqui, que o pastor acaba se expondo, né, mas vamos lá, vamos me expor, né. Teve uma época da minha vida que eu sempre enchia o tanque do meu carro, sempre. Sempre enchia o tanque do meu carro. Graças também à Grace, porque ela falou, não, vamos encher esse tanque aí, beleza, vamos deixar cheio isso aí. Por quê? Para ter sempre certeza que tem gasolina, onde eu vou pegar o carro e vou chegar onde eu quero, ok? Beleza. Só que nem sempre, né, a gente tem dinheiro no fim do mês. E para colocar combustível, a gente precisa comprar, né? É isso que acontece. Então, o que acontecia? O que acontece? E vocês sabem também, aqui agora vamos falar um pouquinho sobre carros, né? Se você tem um carro, então aprenda isso. Se você anda sempre na reserva, a bomba de combustível, uma hora ela estoura. Ela não aguenta isso. Se você anda sempre na reserva, o seu carro pode ter problemas, porque no fundo do tanque, eu não sei qual é a graça, mas tudo bem. Hã? Fala, Deus. Mas não é só ele, eu tenho certeza que não é só ele. E fica uma sujeirinha no fundo do tanque, porque a gasolina não é tão limpa, nem o álcool. E quanto menos combustível tem no tanque, mais a concentração de sujeira. E aí acaba sujando o bico, etc. E o carro começa a andar mal. Muitas vezes porque você não enche o tanque, só por isso, né? Então, qual é a ideia? Vamos encher o tanque. Beleza. Agora eu vou contar de mim, né? Então não é com o Diego o problema eu estou falando, é comigo. Desculpa, Diego. Foi assim, né, uma unção profética, assim, né? Fala, Deus falando. Mas, como eu disse, Deus está falando com todos nós. A gente vai mudar o paradigma hoje, e a partir de amanhã eu vou mudar meu paradigma de novo, porque eu já tinha esse hábito, mas perdi. Então eu ando assim, eu ponho lá R$30, R$40, para falar a verdade, eu coloco R$40. E vou andando, acaba os R$40, mais R$40. E mais R$40. Eu só ponho R$40 no carro. Quanto vai pôr? R$40. É isso que eu ponho. Mesmo porque quando eu vou conferir, eu sei que no meu carro, quando eu abasteci o meu carro, eu pus R$40. Quando o carro da Grace é qualquer outro, mas o meu é sempre 40. Beleza. Mas o problema não é pôr R$40, o problema é pôr R$40 quando o tanque ele terminou, eu coloco R$40, terminou, eu consigo andar 100 e poucos quilômetros com isso, né? Beleza. Agora, presta atenção. Se você tem um tanque, vou mostrar isso. Ali, esse da direita aqui, ó, da minha direita, à esquerda de vocês, é o meu tanque. Ele nem está na reserva. Não, esse aqui está. Mas o meu nem fica tanto na reserva. R$40 dá para ficar um pouco mais. Mas ele vai acabar. Agora, presta atenção. Esse indicador aqui de combustível, se eu colocar R$40, ele fica cheio. Aí eu ando uns 100 quilômetros, coloco mais R$40, fica cheio. E aí eu ando mais 100 quilômetros, 120 quilômetros, coloco uns R$40, fica cheio. O problema não é o R$40, o problema é eu só abastecer quando o tanque vai ficar vazio. O problema é eu não manter o tanque cheio. Não é a mesma coisa? Eu estou gastando mais do que R$40? Eu estou gastando a mesma coisa. Eu vou ter que fazer um esforço só para encher o tanque uma vez na vida. Uma vez na vida. Entendeu? Uma vez na vida. Você gasta R$40, encheu o tanque de novo. Está sempre cheio. Olha que fácil é você entrar no banquete. Você só precisa manter o tanque cheio. Você só precisa manter a sua reserva do seu lado completa. Gastou um pouquinho, completa. Gastou um pouquinho, completa. E você vai ter esse trabalho, que é o mesmo trabalho que você teria se tivesse vazio. Qual é o risco que eu corro? Por exemplo,
Eu estou lá com o tanque lá, R$ 40, eu gastei tudo, de repente tem uma emergência, preciso levar alguém no pronto-socorro, só tenho o meu carro, e aí? Eu vou ter que ainda passar no posto para encher. Eu acabo correndo riscos. E se o meu tanque não está marcando direito? Eu não chego em Londrina. Mas isso não foi, ele encheu o tanque. Eu já falei, é você mesmo, né? Mas ele encheu o tanque. Isso aí é o problema do marcador, não, o pastor ele enche o tanque. Quer dizer, eu acho que enche, eu não sei. Né? Eu estou falando de mim, entendeu? Eu que não encho, entendeu? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Então, eu queria que vocês guardassem isso e respondessem para vocês mesmos. Você tem óleo suficiente na sua vida? Você está com óleo quase acabando? Ou você tem óleo suficiente? Gente, o óleo é o tempo que você passa na presença de Deus. O óleo é o quanto que você tem compromisso com o Senhor, com a palavra, com os irmãos, quanto que você se congrega todo domingo, se você vem, se você estuda a palavra, tem o seu devocional, se você ora, quanto mais comunhão com Deus você tem, mais óleo você tem, mais unção você tem, e a sua lâmpada fica sempre acesa. E aí, um dia que você precisa pregar a palavra de Deus, você está cheio do óleo, cheio da presença de Deus, e você tem algo para dizer para alguém que está indo para o inferno. Se você não está na presença de Deus, o seu combustível está lá na reserva, você começa a falar, acaba o óleo, e aquela pessoa que precisa da sua palavra, que na verdade é a palavra de Deus que está no seu coração, ela não vai ter, você não vai alimentar aquela pessoa. Percebe a diferença? Né? A gente precisa manter a nossa vida cheia da presença de Deus, cheia do óleo. Né? A gente estava conversando, a Grace outro dia, uma pessoa espírita foi lá no consultório, ela começou a pregar a palavra para ela, e aí de repente a pessoa sai com essa, então, mas o fulano leu a Bíblia 7 vezes, eu leio a Bíblia, sei lá, acho que... Gente, tem religiões que eles leem a Bíblia, que eles conhecem a Bíblia, mas a Bíblia para nós não é um livro, a Bíblia para nós é o próprio Jesus, é a palavra de Deus, é algo vivo. Se você não se enche da palavra, querido, o seu combustível está acabando. E se o noivo chegar, gente, o que vai acontecer? E se você precisar pregar a palavra para alguém, você vai saber. Nós precisamos nos encher da presença de Deus, nós precisamos ter compromisso, nós precisamos estar na presença do Senhor. Esse é o óleo, essa é a chave, né? Então eu podia parar aqui também, mas não vou parar, porque eu gosto de pregar, então vamos lá. Não, brincadeira, mas sabe, queridos, você precisa se encher da palavra, preciso me encher da palavra, me encher de oração, orar, sabe? Não é só falar, não, eu preciso disso, daquilo, mas você precisa ter um tempo com o Senhor, um tempo no secreto com o Senhor, experimentar dele. O rosto de Moisés brilhava. Por quê? Porque ele estava sempre na presença de Deus, ele falava com o Senhor face a face, a glória do Senhor era absorvida por ele. E ele refletia essa glória. É isso que Deus tem para você e para mim, queridos. É isso que Deus tem para você e para mim. Refletir a glória do Senhor. Refletir a glória do Senhor. Ser a luz do Senhor. É isso que Deus tem para nós, não menos do que isso. Né? E tem coisas práticas que nós podemos fazer, sabe? Você precisa se encher do Senhor, encher a luz brilhar. Nós temos eventos que nós vamos ter aqui na igreja, dia 14, sabe, convida um amigo, traz aqui, vai ser uma bênção, vai ser um momento de eles conhecerem a igreja, não como uma igreja, eles vão ouvir uma palestra aqui, e vão ouvir a palavra de Deus, eles vão ouvir do Senhor também, do Senhor Jesus, mas eles vão estar num ambiente mais diferente do que um culto. Tragam as pessoas nesse dia. No dia 27, nós vamos ter uma transferência de unção aqui, unção de evangelismo. Sabe, vai ser muito importante, numa sexta-feira à noite, você vem aqui, sabe, recebe a unção e brilha a sua luz, enche o seu tanque, compra, como a palavra fala, vai comprar, sabe, compra, né, essa unção, compra. O que é comprar? Se esforçar por ter isso aí.
né? No dia 29, nós vamos ter um culto de evangelismo, sabe? Faz brilhar a sua luz, usa a unção que está dentro de você, renova a sua unção, traz pessoas, traz aqueles que se desviaram, traz colegas, traz pessoas que você sabe que não está bem, que estão precisando, traga aqui neste lugar, porque nós vamos enchê-los da unção do Senhor, nós vamos enchê-los do óleo, sabe, vão ser pessoas que vão para esse banquete, amém? Junto com a gente, amém, queridos? Então, isso é o óleo, isso é a unção que Jesus está falando, né? Mas eu queria falar um pouco mais sobre insensatez. Eu queria que a gente olhasse um pouco para nós agora. Agora vamos pegar um pouquinho no pé de vocês, e o meu também. A palavra insensatos é usada pelo apóstolo Paulo para falar com os Gálatas. E olha o que ele diz: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que nós somos tão insensatos que nós estamos deixando as coisas, os prazeres do mundo entrar no nosso coração? Será que nós somos tão insensatos que nós estamos deixando o banquete de lado, porque eu quero aproveitar a vida, porque eu quero outras coisas, depois eu busco a Jesus? Quanto tempo você acha que você tem? Quanto tempo você acha que você tem? Tem uma ampulheta da sua vida que está se esvaindo, o seu tempo está acabando, o meu tempo está acabando. E nós não podemos ser loucos, insensatos. Os Gálatas começaram no Espírito e eles estavam na carne. Como assim? Eles deixaram, aqui está falando, vocês tentam alcançar as coisas por esforço próprio. Muitas vezes a gente quer ouvir palavras de outros, né, e ouvir experiências de outros, e você fica ouvindo o dia inteiro palavras, você não está tendo comunhão com Deus. Palavras de pastores abençoados, você não está tendo a comunhão que Deus quer com você. Ele quer que você pessoalmente ouça o que Ele tem para dizer. O nosso Deus é um Deus de intimidade. O nosso Deus, Ele quer ter intimidade com a gente. E nós não podemos ser insensatos. Nós precisamos buscar o Espírito Santo e a graça de Deus. Isaías 55:1-3, eu não vou ler agora, mas Isaías 55:1-3 diz assim: vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço. Ele fala para comprar água, ele fala para comprar alimento, vem coma, né? E ele vai convidando a gente para comprar sem dinheiro, sem preço. O que ele está falando? Ele está falando da graça de Deus, né? Eu falo que Isaías é um livro no Novo Testamento que está perdido no Velho Testamento, porque ele está falando justamente da graça. Vinde e comprai sem dinheiro, ou seja, você precisa comprar, mas você não precisa dar dinheiro, você precisa só querer. A graça é de graça, né? E a graça do Senhor que nos faz deixar de ser insensatos. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Aqui não está falando que Esaú se prostituiu, né, uma impureza moral. Ele está falando que ele não deu valor para aquilo, para a promessa de Deus para a vida dele. Então, quantos de nós estamos aqui? Eu estou falando muito sério agora. Quantos de nós estamos aqui que não estamos dando valor para o Espírito Santo que está em nós, para a salvação, grande salvação que nos foi dada, e trocando às vezes coisas bobas, né? Uma refeição como Esaú fez. Esaú ele não cria naquilo que Deus, na promessa que ele tinha para ele, porque se ele cresce, ele não ia trocar por uma refeição. E aqui fala, não seja como Esaú, não se afaste da graça de Deus, não se exclua, querido, da graça. A graça é para todos, você tem tudo de graça, sabe? Se você, eu falo isso, mas eu tento fazer isso, eu tento não atrapalhar. Se eu só esperar
e me manter na presença de Deus, eu vou entrar naquele banquete. O problema é que a gente não só espera, a gente fica fazendo outras coisas, não sei o porquê, né? Mas a gente é só esperar, estar na presença de Deus, pregar o Evangelho, viver a nossa vida cristã, e nós estaremos com Jesus naquele dia, naquele banquete de alegria. Amém? E eu quero estar lá. E eu não quero ser esse que se excluiu da graça de Deus. Eu não quero ser como Esaú, que trocou uma coisa boba, uma refeição, né, por uma promessa, né? O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quantos de nós estamos trocando a nossa salvação, trocando a nossa vida com Deus, trocando a nossa santidade por coisas passageiras, porque você acha que você é eterno, você acha que você não vai morrer nunca. Nós somos eternos, né? Mas você acha que você não vai passar pela morte, a primeira morte. Você acha que Jesus não vai voltar nunca. Toda vez que a gente canta Hosana, eu fico meio preocupado, porque toda vez que a gente canta Hosana, a gente fala, Jesus, volta logo. E Ele ouve essa oração. E Ele começa a acelerar a sua volta à medida que a gente fala Hosana, vem Senhor. Mas quantos de nós estamos trocando por um prato de lentilha aquilo que Deus nos deu? E Paulo, ele é muito firme nisso. E eu sei que nem todos nós estamos preparados para dizer isso que o Paulo disse. Mas à medida que nós conhecemos a Jesus, que nós andamos com Ele, você vai começar a dizer, em nome de Jesus, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu queria que você repetisse esse versículo comigo. Diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque nós vamos viver com o Senhor para a eternidade. Amém? Por isso que ele dizia isso. E o viver dele é Cristo. Mas que cara chato, eu não posso nem assistir Netflix. Você pode assistir Netflix. Você pode se divertir, você pode ser feliz. Mas a sua vida tem que ser Cristo. Você não precisa perguntar, será que está errado eu fazer isso? Não faz. Viva para Cristo. Porque é muito simples essa parábola. Jesus está falando com a gente aqui, e chega num momento, e a coisa começa a esquentar, começa a ficar difícil. Queridos, eu não estou chamando vocês de insensatos, e nem estou falando que vocês vão ficar para fora. Eu não estou chamando ninguém de insensato. No caso aqui é Jesus que está chamando. E muitas vezes nós somos insensatos, e a gente tem que ouvir isso. Nós estamos numa sociedade, numa geração que não consegue mais ouvir uma palavra negativa a seu respeito. Por isso eu quero repetir, será que nós não estamos sendo insensatos? Porque Jesus está falando aqui, tinha gente insensata ali. Nos últimos dias vai ter gente insensata, que não sejamos nós. E ele fala de uma porta fechada. E nós estudamos em Apocalipse 2, que Jesus é aquele que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém, e o que ele fecha, quando ele fecha a porta do banquete, ele não abre mais. A gente fala, oh, ninguém abre, nem fecha, é legal, oh, glória a Deus. Só que quando ele fecha, ele não abre mais. Fechou, está fechado. A chance da gente entrar no banquete é agora. Está esquentando. Né? A chance é agora. A chance é agora. Então, ele fala que a porta, ela vai se fechar, né? Mas é interessante que ele fala que a graça de Deus, ela vai até o fim. A porta estava para fechar, mas o pessoal foi comprar óleo, tinha óleo para vender. É interessante isso, tinha óleo para vender, só não tinha tempo para comprar, queridos. Tinha óleo para vender, tinha a graça de Deus. Tinha igreja para frequentar, tinha Bíblia para ler, tinha oração para orar, mas não tinha tempo para chegar na porta. E isso é muito triste. E eu quero que você pense nessa tristeza. Eu quero que você experimente essa tristeza, de bater na porta e não conseguir entrar. Você precisa experimentar essa tristeza agora, para que naquele dia você tenha alegria. Que essa tristeza faça a gente mudar de vida, mudar de paradigma,
manter o nosso tanque cheio, né? Então, e o pior de tudo, a porta fechou, e ele fala, a verdade, Jesus fala isso, gente, é Jesus que está falando, a verdade é que eu não as conheço. É o seguinte, a verdade é que eu nem conheço vocês, ele vai falar, se a gente tiver apagado. Ele não nos conhece. Hoje a Tina, ela falou de alguns versículos, e falou sobre a porta que é estreita, né? Em Mateus 7, 21, fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Eu não posso pregar o evangelho Nutella. Eu não posso pregar um evangelho fácil se a Bíblia está me mostrando um evangelho de compromisso. E isso que eu estou falando para vocês. Primeiro eu falei para mim mesmo, a Bíblia falou para mim mesmo, Jesus falou comigo e Jesus está falando conosco. E ele fala claramente, olha, eu direi claramente, eu não conheço vocês. Fizeram milagre? Fizeram. Trouxeram vidas para Jesus? Trouxeram. Fizeram tantas coisas? Fizeram. Mas eu não conheço. Por quê? Cadê o óleo? Apagou. Está sem óleo. Vocês não têm óleo. Vocês não deram valor para mim. Vocês, não sei por que vocês fizeram milagre, mas que vocês não deram valor, não deram. Isso está na Bíblia. Alguém pode dizer amém? Amém que nós não sejamos esses, né? Sabe, eu podia aqui estar dando uma mensagem de motivação e você podia estar pensando assim, poxa, mas eu queria vir aqui na igreja para estar, né, levantar, opa, tem uma bênção, né, eu quero receber a bênção de Deus, a motivação de Deus, né, eu quero receber o milagre, né, eu quero receber tudo aquilo que Deus tem para mim. E eu podia estar dando uma mensagem de motivação, mas eu não posso, porque é isso que diz a Bíblia agora para nós. E na verdade, a gente podia pregar uma palavra para que você saísse daqui feliz. Mas eu prefiro, e não é porque eu prefiro, mas Jesus preferiu pregar uma palavra que vai fazer você feliz, porque vai entrar na vida eterna. Essa é a ideia. A ideia não é a gente ficar apagado. A ideia é você se encher. A ideia é avisar a cada um de nós o que vai acontecer naqueles últimos dias. Vai ter uma porta e ela vai fechar. Mas por que ela vai fechar? Porque a nossa luz vai estar apagada. E por que a luz vai estar apagada? Porque eu não busquei ao Senhor. Simples assim. Então eu queria chamar os músicos, busquemos ao Senhor enquanto Ele está perto. Enquanto os músicos estão vindo aqui, eu queria ler com você 1 João 2, capítulo 15, que fala, não amem o mundo nem o que nele há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu queria que vocês lessem comigo isso. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E esse é você. Olha para o seu irmão e fala, esse é você. Esse é você. Se apossa da graça de Deus. Se apossa da bênção de Deus, que é a graça que Ele tem para nós, do Espírito Santo que Ele tem para mim e para você. Porque esses somos nós. Esses somos nós, esses que vão viver eternamente com Deus. Você crê nisso? Sabe, eu creio muito nisso. E eu creio, sabe, que Deus falou conosco hoje. A gente sempre tenta acabar com algo bom, porque a promessa do Senhor para nós é boa. Pode pegar. A promessa do Senhor para nós é muito boa. Mas Ele fala para a gente ter cuidado.
porque nós precisamos entrar nesse banquete. Eu preciso entrar nesse banquete. Amém? Né? Muita gente espera a festa de casamento só para entrar no banquete. Quem nunca aqui? Fala a verdade. Fala a verdade. Pô, que o banquete vai ser bom lá, hein? Você nem fala banquete, fala festa, né? Mas a festa vai ser boa. Mas, queridos, e é justamente isso. Vai ter as bodas do Cordeiro, mas o banquete vai ser bom. O banquete vai ser demais. Olha para o seu irmão e fala: o banquete vai ser bom.